Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar em casa, né? Quem é que não gosta de estar em casa? Estou muito feliz desde o momento que a gente chegou e a gente marcou até a nossa passagem de chegada próximo já a um culto que já era vigília, né? Porque assim, cara, a gente ama esse lugar. A gente cresceu nesse lugar, a gente foi cuidado por esse lugar. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer e te agradecer. Obrigado por tudo aquilo que tu nos fez, né, durante essa noite. Eu sei que tu ainda pode fazer mais, Pai. Tu já ganhou uma vida para Jesus. É que a gente poderia encerrar, Pai. Talvez alguém pensou, ela poderia ter esperado até o final. Mas o final, muitas das vezes, é muito tarde. Ela tomou a decisão na hora e no momento certo, no local certo, Pai. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade venha trilhar sobre nós nessa noite. Que a tua nuvem de glória venha permanecer, Pai. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Que não seja o meu falar, mas seja o teu falar. Que não seja o meu agir, mas que seja o teu agir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. A gente vai dar continuidade, né, ao assunto de santidade, ao qual o pastor aqui nos designou, passou essa série. É maravilhosa. Eu não trouxe o livro, mas se você puder comprar, você gostou desse assunto santidade e quer adentrar ainda mais além dele, eu lhe recomendo O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá é um dos maiores mestres que nós temos dentro do Brasil. Nesse livro, ele destaca a santidade em 3 pontos: a inicial, a progressiva e a final. Como é que funciona? Durante a inicial, no momento que você se converte ao Senhor, você já recebe uma roupagem de santificação. A santidade progressiva é a sua santidade presente, a qual você vai ter que trabalhar diariamente até a volta do Senhor Jesus. E a santidade final será no momento da nossa glória, do retorno de Jesus. Aí nós receberemos um corpo glorificado. Tá? Se eu não entendi, me traduz isso aí de uma forma melhor. Se você pegar um atleta de maratona e perguntar para ele qual é a melhor etapa de uma maratona, de uma corrida, qual é a etapa principal? Talvez ele possa rir de você. Porque uma etapa de uma corrida, ela precisa de 3 formas. Primeiro, a largada inicial. Se ele não tiver uma largada inicial e não tiver uma corrida crescente, dificilmente ele chegará na final. Talvez se ele tiver uma largada boa, mas se a sua corrida presente não for crescente, talvez também ele não vai chegar na parada final. Então, a nossa vida em santidade é assim: é início, meio e fim. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é o prêmio da santidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Tá bem aí? Hebreus 12, 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santidade, ela aparece 37 vezes na Bíblia. O que é santidade? É uma dedicação, é uma separação, é uma renúncia ao pecado. Santidade é um chamado. Santidade não tem a ver com aparência de rosto fechado. Santidade sem caráter é hipocrisia. Tá? Como é que eu posso me parecer com Deus? Se ele deixou algum ponto, como é que eu posso fazer? O Senhor nos orientou, Ele não falou o seguinte: seja glorioso porque eu sou glorioso, seja rico porque eu sou rico. Ele disse: seja santo, pois eu sou o Senhor, eu sou santo. Esse é um chamado inicial nas nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 4,7, Ele vos chamou para a santificação. Se você pegar 3 copos de água e encher, você pegar um copo de água limpa, o outro você deixar uma água meia suja e o outro totalmente suja, qual dos 3 você vai beber? A limpa. Para o Senhor também não é diferente, querido. Ele quer um corpo limpo, um corpo íntegro, um corpo totalmente santificado para Ele poder usar. E é dessa maneira que nós temos que viver. A maior prova que nós amamos ao Senhor é que nós possamos ser santos, assim como Ele é. E para a gente identificar, qual é o prêmio da santificação, nós vamos ver 3 etapas. Primeira, santidade não é uma opção, santidade é uma chamada de Deus.
Levítico 11:44, o Senhor vai falar com Moisés acerca dos animais que poderia ou não comer. E ele chega para ele e fala: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Em Levítico 19:2 também ele vai citar a mesma forma, só que ele vai trabalhar com Moisés a repetição de diversas leis. Por que a repetição de diversas? Porque as leis no Antigo Testamento eram 613 leis. Olha qual é a lei que ele vai deixar por primeiro. Ele não vai deixar por segundo, não vai deixar por terceiro. Olha qual é a lei que ele não vai deixar escapar. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santidade, queridos, não é uma opção. Santidade não é um alerta. Santidade não é uma suposição. Santidade é uma chamada. E toda chamada de Deus tem a sua ruptura. Moisés, quando ele vai ser chamado por Deus, Moisés está no monte. O nome do monte é Horebe. Então a primeira informação que nós temos é que o monte não era de Moisés, o monte era de Deus. Horebe significa monte de Deus. Segundo ponto, Moisés está ocupado, está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. A segunda informação que nós temos é que as ovelhas, o rebanho não era de Moisés, era de Jetro, seu sogro. O terceiro ponto vai dizer que quando Moisés estava ali no monte apacentando o rebanho, aparece o anjo. E o texto vai falar que o anjo era do Senhor. Para quem gosta de Bíblia, ela vai: o monte é de Deus, o rebanho é de Jetro, e o anjo de quem era? Era do Senhor. Qual é a única coisa que Moisés tem naquele momento? Que Deus vai pedir para ele? As sandálias. A única coisa que Moisés tinha naquele local e tinha na sua vida, nesse momento de refúgio, eram as vestimentas e uma sandália. Olha a única coisa que Deus vai pedir para ele: Moisés, retire a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. A chamada de Deus, querido, não é adição na sua vida, é subtração. Primeiro tu deixa, primeiro tu abandona, primeiro tu para, primeiro tu larga, para eu começar a fazer. Nenhum momento você vai ver nas escrituras do Senhor, o Senhor falando: vem que eu vou te dar, vem que eu vou fazer. Se você não abandonar a sua vida do passado, as influências das suas amizades que te faz declinar, que não te leva para viver o extraordinário de Deus, o prêmio da santidade, dificilmente você vai alcançar. Glória a Deus, aleluia. Santidade não é uma opção, santidade é uma chamada. Obrigado. O pastor Caetano, ele citou uma frase que eu gosto muito do John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santidade tira o mundo do cristão. Charles Spurgeon, o homem mais cirúrgico, ele fala: santidade não é você se isolar das pessoas, santidade é você entrar na lama sem sujar as suas vestes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está convertida, está dentro da igreja e ainda vive levando a vida do passado. Vamos ali no aniversário? Vamos, tem um pagodinho. Eu vou lá, mas eu não vou demorar. Aí o pé começa a bater. Começa a dar uma, começa a dar duas, começa a dar três. Quando pensa que não, você está ficando lá, querido. A palavra do Senhor fala exclusivamente para nós não se assentarmos nas mesas dos pecadores. Nós fugimos dessa mesa. Tá? Se eu vou ter que me isolar das pessoas, tá? Se eu vou ter que fugir. Se você não for totalmente convertido, querido, você vai ter que fugir. Jesus, quando ele é apresentado da maneira certa, ele se torna irresistível na tua vida. E esses amigos que você acha que é seus amigos, não é. Porque amigo que é amigo de verdade, seu, independente se é uma data comemorativa boa ou não, ele não vai te convidar. Porque aquilo que é ruim para ele, não vai querer para você. Ele só vai querer o bem para você. Eu não sei qual é o teu ciclo de amizade que você tem convivido dia após dia. Você é reflexo das 5 pessoas que andam com você. Quem são as pessoas que andam com você? E quando você se senta com esses pecadores, quando você começa a errar e a pecar da mesma forma com ele, você não tem autoridade sobre esse discípulo.
É por isso que muitas das vezes nós pregamos para o Senhor, muitas vezes a pessoa não escuta. É por isso que você está relutando, botando o seu louvor lá no 100 e as pessoas passam na frente da sua casa e falam: esse daí é crente? Não é. Porque a nossa essência não transmite a santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão que está do teu lado e fala para ele assim: a santidade não é uma opção. Santidade é uma chamada. Tássio, qual é o segundo ponto para mim ter acesso ao prêmio da santidade? Segundo ponto: toda pessoa em santidade é escolhida e separada. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 14. Primeira Samuel 13, 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Toda pessoa que não está preparado para exercer algo, ele tem tudo para sucumbir quando aquilo que lhe foi confiado chegar. Toda pessoa que não estiver preparada, ele vai sucumbir quando aquela responsabilidade que foi exercida sobre ele chegar. De quem que está falando aqui? Saul. Saul foi um homem que foi constituído rei pelo povo e não por Deus. O povo nesse tempo era regido pelas 12 tribos, por juízes. Aí olhou para uma terra vizinha e falou: olha, eles têm um rei. Será que nós podemos ter um rei também? Aí começa o grau comparativo. Aí eles colocam um homem, ao invés de pedir para o Senhor: qual é a procedência que eu devo fazer? Será que esse homem é santo, é tão santo para exercer sobre um poder de liderança sobre o povo, para regir o povo de Israel? Saul aqui, querido, o primeiro reinado dele é maravilhoso. No segundo ele já começa a fazer besteira. Vai querer oferecer sacrifício. Samuel aqui é rei, Saul aqui é rei, e ele até profetizou em 1 Samuel 10. Mas o único que poderia ser sacerdote e ocupar essas 3 vagas era aquele que foi professado por Melquisedeque, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Era o único que podia ser e concluir essas 3 etapas. Então o Senhor não vai deixar Saul permanecer, vai meter tesoura nele. Pule agora para 1 Samuel 16, primeiro. 1 Samuel, capítulo 16, primeiro versículo. E o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por essa causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre de óleo e vá para Belém, e eu o enviarei a Jessé, e escolhi um de seus filhos para ser rei. O Senhor chega para Samuel e fala: até quando? Em algumas versões é que ele vai dizer: até quando você vai sentir dó de Saul? Por que Samuel está entristecido? Por que Samuel está com dó? Por afinidade, por amor. Samuel e Saul já tinham um vínculo. Imagina, querida, você que é líder, ungir uma pessoa que não deu certo. Orar para o Senhor para apresentar um discípulo e ele não dá certo. É por isso que muitas vezes alguns discípulos fogem da igreja porque não entendem o que é isso aqui. Acham que nós somos cristãos, nós não podemos errar. Poxa, não era tão santo? O cara nem fala mais comigo. Nós somos seres humanos, querido. Nós também erramos com você. O tamanho da sua expectativa em algo vai determinar o tamanho da sua frustração. A gente cria expectativa em cada discípulo. Nós se frustramos também. Certa uma vez, eu cheguei para o pastor Tony e a pastora Massa e falei: pastor, eu vou sair da igreja. Vou procurar um outro local.
Comecei a dar ouvido para fora. Por que o povo não faz isso? Por que o povo não faz aquilo? Por que a gente faz, parece que não vai para frente, não vai para trás? Por que está acontecendo? E daí a gente pediu essa licença, ainda pediu oração. Eles ainda foram educados e me abençoaram na saída. E eu estava pulsando rema com eles. Mano, a pior lapada que eu senti na minha vida, chega, minha alma gritava. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Tava o pastor Tony e a pastora Márcia entravam atrás de mim. Eles nunca me trataram mal, mas eu sentia a dor do coração dele. Parecia que eu tinha traído um pai. E ele sempre mandava recado ao pastor Jean: como é que está o passo? Como é que está a Stephanie? Nós passamos 3 meses fora. Não passamos desviados. Tentamos se atrelar em algumas igrejas me ofereceram até liderança. Tu vai cuidar isso, vai fazer isso? Não, não quero. Não quero. Chegou um momento que eu vou voltar para casa. É melhor eu voltar com vergonha e estar dentro da minha casa do que eu estar alegre na casa dos outros, na casa de Satanás, querido. Eles me abençoaram, cuidaram de mim, trocaram minhas vestimentas e ainda continuam me abençoando. E eu ainda recebi uma oportunidade. Não é todo pai, não é toda mãe que vai esperar o filho pródigo voltar, querido. Não é todo mundo que vai acreditar no teu chamado quando você erra, quando você falha 1 ou 2 vezes. Abra sua Bíblia, continua agora em 1 Samuel 16, 13. Pule para o versículo 13. No mesmo capítulo. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi aqui, quando ele é ungido, quando ele recebe uma palavra, ele vai para o trono ou volta para o pasto? Ele volta para o pasto. Aqui vai dar uma pausa na vida de Davi. Sabe o que é isso, Tasso? É muitas das vezes eu e você vir para a igreja e receber uma palavra: a tua casa vai prosperar. Aí tu chega na tua casa, a despensa está seca. É você vir para a igreja e aqui e falar: a sua família vai ser abençoada. Mas quando tu chega dentro de casa, o teu casamento está totalmente distorcido. É você vir para a igreja e Deus vir falar, usar uma palavra para você: você vai ser bem sucedido na sua área financeira, você vai ser um grande empresário. Aí você chega na segunda-feira, você está demitido. Não é fácil, querida. Davi aqui, ele recebeu um óleo, recebeu uma palavra, mas ainda voltou para o pasto. E muitas das vezes, nós não queremos esperar o processo de Deus agir em nossas vidas. Já recebi inúmeras palavras. Uma certa vez nós estávamos aqui num culto, numa quadra. Sabe qual era a notícia quando acabei de chegar em casa? A tua mãe acordou do coma. Ela ficou que nem uma criança. Imagine você ser criado por uma pessoa de 16 anos da sua vida, estar dentro da igreja, estar frequentando. Sua casa vai prosperar, sua casa vai ser abençoada. Mas parece que a palavra que você recebe não condiz com a realidade que você está vivendo naquele dia. Já fui em inúmeras igrejas, recebi inúmeros convites, pregando cura, pregando restauração, mas a minha avó está lá, na mesma situação. Eu sei que é difícil para você. A chamada de Deus, ela é difícil demais, ela dói. Se alguém falar para você, é fácil, é bom, não é, querido. Mas tem um Deus que cuida de nós, tem um Deus que nos restaura, tem um Deus que nos abençoa, tem um Deus que nos levanta. Tem um Deus que no meio dessa fragilidade, no meio dessa dor, nos faz mais forte, nos faz mais santo. Você é do pó ou do barro? Quem aqui nasceu do pó ou nasceu do barro? Deu dúvida aí. Votação para o pó, votação para o barro.
Voltação, para quem não sabe. Querido, o que não é o barro, senão a mistura do pó com água? O pó simboliza o homem, a água simboliza o Espírito Santo. Quando se transformado em barro, é um homem cheio do Espírito. É por isso que quando Deus vai amaldiçoar a serpente e vai falar, você se alimentará do pó da terra, o homem que está longe da presença de Deus vira presa fácil para Satanás. Zé, vamos aqui? Dá uma força. Agora você já sabe o que é, né? Você é do barro. Você está cheio do Espírito Santo. Pastor Tony, no palácio de Buckingham, na Inglaterra, lá tem muitas coroas dentro do palácio, simbolizando a coroa de todos os reis. E dentro dessas coroas, existem várias coroas que tem uma que tem mais peso do que a outra. Elas que têm mais pedras simbolizam a quantidade e o nível do poder que um rei exercia anteriormente. Algumas têm mais ouros, algumas têm mais pratas, as outras têm mais bronze. Aí a minha pergunta: por que a criação de Deus é feita de barro e não de ouro? Por que de barro e não de prata? Por que de barro e não de bronze? Por que a coroa da criação de Deus é feita de barro? Aí Deus vai me responder. Quando o ouro vai para o fogo, o que acontece, Zé? Derrete e é purificado. Show. E a prata? Prata. Mesma coisa. Mesmo procedimento, né? Ela passando pelo fogo, ela derrete e também ela é purificada. E o bronze? A mesma coisa. Derrete. Eles não pegaram, vamos repetir de novo. Quando o ouro vai para o fogo, o que acontece com ele? Ele derrete e é purificado. E a prata? Da mesma forma. Derrete. Derrete. E o bronze? Derrete também. Agora, Zé Ramiro, o barro, o que acontece quando ele vai para o fogo? Quando ele vai para o fogo, o barro, ele fica duro, né? Ele toma forma. Ele toma forma, né? De processo, você processa, faz o vaso, mas quando você processa o vaso, você tem que levar ele para o fogo para que ele ganhe o formato, ganhe dureza, rigidez, né? Então é dessa forma. Se liga só nisso aqui, ó. Quando o ouro vai para o fogo, quando a prata vai para o fogo, quando o bronze vai para o fogo, e o barro, ele pega forma. É isso que Deus está mostrando. É por isso que nós somos feitos de barro e não de ouro, de barro e não de prata, de barro e não de bronze. Porque essa prova, essa peleja que a gente está enfrentando, não tem o poder de nos amolecer. Ela tem o poder de nos fortalecer na presença de Deus, nos santificando, nos alegrando, nos fortalecendo. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei, às vezes fácil não dá, às vezes é difícil de eu chegar no culto, eu sei, querido. Mas o Senhor é bom nas nossas vidas. Quantas vezes acabou a botija de gás na tua casa, você do nada apareceu? Quantas vezes chegou alguém na tua casa e você não tinha nada para oferecer e essa pessoa chegou e te abençoou? Quantas vezes chegou o resultado do exame que você não estava esperando e Deus retirou, fez sumir esse caroço? Quantas vezes para você era difícil, o Senhor te levantou, te refrigerou, te levantou, te guardou, te protegeu, te exaltou? Essa luta, essa prova que você está passando não tem o poder de fazer você derreter, mas vai te fortalecer em santidade na presença de Deus. Aleluia! É melhor você suportar a dor tendo uma promessa do que você viver uma dor sem promessa nenhuma. Tássio, o que faz eu ficar anestesiado durante a dor? É eu ter um propósito em vista. Se você tiver um propósito em vista, se você tiver convicção nessa promessa, querida, pode levantar a tempestade que o teu barco não vai naufragar. Ele vai ficar intacto. Glória a Deus. Agora pula para o versículo 17.
No mesmo capítulo, 16 e 17. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai um homem que toque bem. Um homem que toque bem, e trazei-mo. E um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto o filho de Jessé, o belemita, o que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e é de bela aparência. Qual é a primeira qualidade que Saul aqui exige para ser chamado? Um homem que toque. Tem que ser um homem que toca de qualquer jeito? Tem que ser um homem que faz as coisas para Deus de qualquer jeito? Tem que ser um homem que só dá aquelas tocadas, só dá uma disfarçada ali porque o playback está rolando? Tem que ser uma pessoa que toque bem. Para ficar no altar, para entrar em palácio, só fica quem faz bem, faz com qualidade, porque é para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu vi aqui, ó, eu fiquei impactado aqui com Asaf. Fantástico, 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 fantástico. Daqui uns 10 anos, meu amigo, vai ser o melhor baterista do Brasil. Para mim vai ser. Tá no caminho certo, tá tocando. Olha, filho de 2 levitas aí maravilhosos. Só que ainda falta um baixista, um guitarrista e uma pessoa que toca violão. Cadê você? Sabe do seu chamado? Sabe para aquilo que Deus chamou? O diácono nasce na necessidade da igreja. Ai, mas não tem ninguém para pagar para mim. Ah, se alguém me abençoar. Querido, me desculpe, mas vou falar aqui com total convicção. 90% dos casos, aquele que muitas vezes vai pagar para você, você não vai concluir com êxito e não vai dar a dedicação total. O seu chamado, você tem que pagar o preço para ele. Você não está fazendo para os homens, você está fazendo para o Senhor. Está faltando violonista, guitarrista e baixista, né, Jair? O ano que vem, quando eu voltar, vai ter os 3. Eu tenho certeza que você vai receber essa palavra. Eu tenho certeza que você vai se dedicar. Não espere que o pastor e a pastora atrás de você, não, meu amigo. Chegue para ele: eu quero fazer. Como é que eu faço? Como é que eu posso tocar? Como é que chega? Paga o preço. É longe. Tem bicicleta, tem ônibus, tem carona. Eu fui pro Rema de carona, 2 anos, não caiu. E quando eu fui uma vez de ônibus. Não me envergonhe, foi os 2 anos maravilhosos da minha vida. Tem que pagar o preço para entrar no palácio. E um dos seus servos falou assim: eu conheço o filho de Jessé. Será que os amigos que você tem próximo a você têm a coragem de lembrar seu nome? Porque aqui esse servo aqui que vai citar aqui Davi aqui, meu amigo, se Davi não tocasse bem, não tivesse bem aparência, não se vestisse bem e não falasse bem, esse servo aqui estaria morto. Será os amigos que você tem vão lembrar de você quando o dia difícil chegar? E ele continuou: ele toca bem e é valente. Para quem serve o Senhor, não pode ser medroso, tem que ser valente. Deus só escolhe gente valente, gente corajosa, gente doida para colocar a mão no arado. Se você pegar os 12 espias, qual é os 2 que voltam com resultado positivo? Josué e Caleb, filho de Nun e filho de Jefoné. Agora quem é os 10? A Bíblia não vai citar nenhuma versão, sabe por quê? Deus não tem prazer de lembrar de gente medrosa. Só entra em palácio quem é valente, quem é corajoso. Quem bota a Bíblia debaixo do sovaco aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos pregar. É no hospital? Vamos. É o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente guerreiro e fala bem. A sua boca fala que o seu coração está cheio. O que teu coração está cheio? Você é aquilo que você se alimenta. De que você tem alimentado? Eu tenho dificuldade em falar em público, eu tenho dificuldade de pregar. Quando me dá uma oportunidade eu fico logo nervoso. Vai buscar, querido. Vai orar no Senhor. Vai se dedicar, tem um YouTube da vida aí para te dar curso de oratória, de inglês, o que seja, meu querido. Se prontifique para entrar no palácio, porque qualquer hora dessa o Senhor vai te pegar. Deus capacita. Deus não capacita gente preguiçosa não, querido.
Gente que fica no YouTube, nada contra, fica mais tempo no streaming do que no próprio na palavra. Deus não trabalha com gente preguiçosa. Todas as pessoas que Deus pegou para levantar, estava trabalhando, não tinha nenhum deitado, vou esperar a promessa chegar, querido. Que esperar a promessa chegar? Se prontifique, fique pronto. A melhor coisa de você viver o seu chamado é você estar pronto para quando essa promessa chegar. Não perde tempo para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, não, querido. O Senhor capacita. O Senhor não capacita gente preguiçosa. É melhor estar pronto para ver o chamado do que Deus quer para a minha vida, do que eu esperar Ele me pegar e me capacitar. Aí passa 5, 10 anos que tu poderia estar tocando na vida de alguém precisando de uma palavra para liberar do seu coração, não vai precisar, porque tu está se capacitando, está se preparando. No tempo do Senhor. Espera o tempo do Senhor, meu amigo. Quando Ele voltar, Ele vai falar, nem te conheço, velho. É simplesmente isso. Ele fala bem e é de bela aparência. É de bela aparência. Não vem rasgado, de qualquer jeito não. Do jeito que acorda, vem para a igreja. Veste a melhor vestimenta que ele tem para vestir e vai se encontrar com o Senhor. Porque quando era lá no mundo, lá fora, tu vestia com a tua melhor vestimenta. Comprava individual, ia lá na Andex Jeans, comprava no Quediado, na casa da sogra, seja quem for, nem pagava. Vestia com a melhor vestimenta. Aí chega na casa do Senhor, não se prepara para receber. Não se prepara para entregar. Do jeito que acorda, vem, não escova nem o dente. Eu vou só para a igreja mesmo, ou desse jeito mesmo. Você que sabe, querido. Só entra em palácio, só permanece quem se veste bem e tem a bela aparência. Não ligo para aquilo que os outros falam. Querido, tudo que a gente faz na nossa vida é para ser aceito para as pessoas. Não é isso. Você veste a melhor roupa para ser aceito, você passa o melhor perfume para ser aceito, você se penteia da melhor forma para ser aceito. É tudo nessa vida para você ser aceito. E por último, a melhor. E o Senhor está com ele. Glória a Deus. A tua qualificação pode até abrir a porta, mas o que vai te fazer permanecer dentro do palácio é a presença que você carrega. Glória a Deus. Não adianta ter qualificação, não adianta ter uma boa oratória, não adianta falar bem, não adianta pregar bem. Tem que ter a presença. É essa presença que chega quando nós chegamos, é essa presença que fala antes de nós falarmos. É a presença dele. Glória a Deus. Terceiro, para a gente encerrar. Qual o prêmio da santidade? Hebreus 12, 14. O texto que a gente falou de início. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está a chave do maior prêmio da santidade que a santidade pode nos proporcionar. É estar face a face com o Senhor. Nem todo mundo vai ter esse acesso, querido. Nem todo mundo. Lá no texto que a gente estava lendo em Samuel 16, na parte B, encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, e escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel chega lá, o primeiro que vai aparecer, Eliabe. Esse aí tem padrão de rei. Esse aí te prega, anda bem, anda na presença, mas esse não é do nosso. O que adianta pregar bem, andar bem, ter posição de rei e não ser santificado? Aí chama o segundo, Abinadab. Olha, Tiesto, Abinadab vem para a vigília, não falta um culto, participa de tudo. Não, mas não é dos nossos, Tiesto. Não está santificado. E depois manda chamar Samar, o terceiro e último, para depois vai pular para Davi. Senta no banco da frente, tem carteirinha de crente, não falta um culto, mas não é dos nossos. Não adianta, querido, eu tenho uma vida de aparência, se eu não chegar lá no final dos dias e não contemplar a beleza da face dele, não ter santidade. Não adianta eu pregar, não adianta eu ser profeta, não adianta ser apóstolo, evangelista, pastor, se eu não transmitir a santidade, a essência de Deus na minha vida. Sabe como é que eu busco a santidade? Em oração, em jejum, na busca pelo Senhor. Buscando o Senhor, eu quero me parecer mais contigo. Glória a Deus.
ora, busca, jejua, se consagra. A maior chave para você ser eleito um homem de Deus, a buscar, a viver a promessa de Deus é a oração. Passe 3 dias sem orar, você irá perceber. Passe 1 semana sem orar, a sua família irá perceber. Passe 1 mês sem orar, o mundo irá perceber. Não deixa de orar, querido. Não deixa de buscar. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero me santificar. Porque somente essa, querido, eu vou te falar com total convicção. O maior prêmio da santidade é eu chegar lá em cima, não ser um crente imaturo. A primeira pergunta que eu vou fazer, pastor, quando eu chegar para Deus, como é que tu nasceu, Senhor? Como é que originou tudo? O maior prêmio da santidade é eu chegar lá de frente a frente com Ele. Valeu a pena. Vale a pena contemplar a tua face. Vale a pena viver em santidade. E é esse estilo de vida que Deus quer para nossas vidas. Deus não se enquadra a nenhum padrão. Ele é o próprio padrão divino de santidade. Fica de pé, querido. Talvez você está aqui, estou convertido, estou na célula, estou fazendo passo de fé, vigília, estou em tudo na igreja, mas talvez você tenha um pecado de estimação, tem aquele pecadozinho que muitas das vezes você não consegue confessar. Talvez você está aqui hoje e não consiga viver uma plena santidade no Senhor, uma fofoca, uma intriga, algo que tem te levado para trás e não deixado de ver a santidade do Senhor. Talvez se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, você está me chamando a aceitar a Cristo? Não. Estou te chamando para se arrepender, para viver a real santidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, Senhor, ser cada dia mais santo, eu quero se parecer contigo, eu quero buscar a tua face, contemplar o teu reino, ser o pregador do teu evangelho, viver a tua plena santidade. Se você quer ser mais santo, querido, vem aqui na frente, para a gente orar por você. Não tenha vergonha não, querido. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória, glória, glória. Glória seja teu nome. Talvez você tenha parado de lutar, talvez você tenha parado de tentar resistir. Talvez você tenha parado no meio do caminho, talvez por algumas pessoas, até os próprios cristãos, tá? Se eu estou na igreja, mas parece assim que não se parece comigo. Querido, nós somos seres humanos, nós erramos. Não pare de viver o chamado de Deus, a santidade de Deus, por aquilo que as pessoas importam. A terra pode ter decretado o teu fracasso, mas quem garante teu destino é o Senhor. Alguém pode ter falado, vai morrer, não tem prazo de validade, não presta, é um emprestado, não vai crescer. E Deus de hoje está te falando, é eu que te sustento, é eu que te dou prazo de validade. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, querido. Vá se arrependendo, vá pedindo perdão, vá se santificando, vá se enchendo da presença, vai se enchendo do amor.